Olá pessoal, estamos iniciando nossa semana do jornalismo literário aqui no canal. Todos os meses eu quero trazer alguns vídeos especiais, separar 3, 4 vídeos durante o mês para a gente debater sobre determinado assunto, discutir temas, gêneros, alguns aspectos que passam pela literatura. E neste mês de setembro vamos iniciar falando sobre jornalismo literário. Então no mês de outubro teremos outro assunto, outro tema, mês de novembro também e assim por diante. E para falar desse assunto a gente tem que falar sobre a coleção Jornalismo Literário lançado pela Companhia das Letras, que é uma das principais publicações já lançadas no mercado editorial brasileiro, sem dúvidas, é uma das coleções mais importantes do nosso mercado editorial. Uma pena porque alguns desses livros estão fora de catálogo, já não tem mais novas impressões. Dos 33 volumes dessa coleção, eu tenho quase todos, me faltam 7. Vou mostrar para vocês todos esses livros e a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é esse jornalismo literário. E também eu vou trazer resenhas. Ao longo dessa semana nós teremos resenha de 3 livros que a gente pode considerar como sendo livros-reportagem, livros que fundem esse chamado jornalismo literário. E um deles é um grande clássico do gênero, que vai ficar como a última resenha da semana. E aí a gente vai acompanhando nessa sequência aqui no canal. Mas antes é importante a gente entender o que é esse tal de jornalismo que se mistura com literatura, como é que funciona esse jornalismo literário. E basicamente é isso mesmo, é a união da narrativa jornalística com a narrativa literária. Não é jornalismo sobre literatura, mas é o jornalismo se aproveitando de ferramentas da literatura, como metáforas, aliterações, diálogos, para o seu texto jornalístico. Há até uma certa humanização dos fatos, e não humanização no sentido de abrandar os fatos, mas de adentrar, de esmiuçar os detalhes que fazem aquela reportagem não ser simplesmente uma reportagem que a gente já vê nas manchetes de jornais, mas uma reportagem um pouco mais trabalhada, com um prazo de entrega maior, e que adentra de fato na humanização dos personagens ou na situação em que está sendo pesquisado, está sendo apurado aquela determinada matéria. Há de fato uma imersão maior nesse texto e mais espaço também para se trabalhar, tempo para se trabalhar todo esse material, e que viraram, algumas dessas reportagens viraram grandes livros, que a gente vai mostrar algum desses aqui, especificamente desta coleção. E afinal, onde é que surgiu, né, esse movimento que uniu essas duas narrativas, né? Nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, tinha uma série de jornalistas ali que estavam produzindo para a revista New Yorker uma série de matérias que já naturalmente estavam produzindo esse tipo de material. E eram matérias que ficaram muito populares, ganharam o boca a boca das pessoas, era um momento áureo para o jornal, especificamente para as revistas e jornais, revistas semanais, quinzenais ou mensais, como é o caso da New Yorker, e também o periódico tradicional de todo dia, né? E acabou se espalhando por todos os Estados Unidos, pela Europa também e também no Brasil. Aliás, aqui no Brasil, antes desse termo novo jornalismo ter sido cunhado pelo Tom Wolfe, que foi o cara que deu o nome a esse movimento mesmo, ele percebeu uma série de jornalistas, e ele incluso, que estavam produzindo esse tipo de narrativa. E aqui antes no Brasil, por ter uma tradição muito forte na crônica também, a gente tem um exemplo como Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Que ele foi cobrir uma matéria sobre o Arraial de Canudos, na Bahia, e acabou escrevendo o livro Os Sertões, que é um dos grandes livros da nossa literatura, né? A gente tem João do Rio, que já escrevia alguns contos e crônicas na década de 20 no Rio de Janeiro, já com algumas dessas técnicas, o Joel Silveira, o Antônio Calado, que inclusive os dois têm livros publicados nessa coleção. Nos anos 60 eles produziram muitas matérias para revistas de grande tradição. E ainda hoje aqui no Brasil a gente ainda pode encontrar algumas dessas publicações que dão um texto, um tratamento especial a esse texto, como a revista Piauí, que tem longas matérias, longos perfis de figuras importantes. A Eliane Brum é uma jornalista contemporânea que também tem um material incrível, que depois eu posso até mostrar também alguns desses livros fora dessa coleção de jornalismo que eu tenho aqui em casa. Em geral ainda se tem uma certa tradição ainda com essas matérias especiais. Acho que está se perdendo um pouco, talvez esteja se perdendo um pouco por conta da internet, que tem muito dessa questão de uma coisa mais dinâmica, até mais efêmera mesmo, da quantidade de caracteres do Twitter, das 24 horas dos stories. Então talvez
o público em geral, aquela grande boom que estourou nos Estados Unidos e ficou muito popular na revista New York, talvez esteja perdendo um pouco de espaço por conta da internet. Mas há um nicho, há pessoas como eu que gostam desse tipo de material e que adoro os livros dessa coleção, adoro livros de reportagem, e eu vou mostrar para vocês especificamente sobre os livros dessa coleção jornalismo literário que tem grandes pérolas já lançadas aqui no Brasil. Então, antes de eu ir me posicionar aqui para mostrar na prateleira aqui para vocês, se esse vídeo ficar um pouquinho longo, eu vou dividir em duas partes, que aí você está assistindo hoje esse vídeo, logo em seguida você já pode procurar aqui no nosso canal a segunda parte, que eu já vou lançar. Hoje eu estou lançando no domingo, aí na terça-feira eu já lanço, e eu, como eu falei, vou lançar também as 3 resenhas de 3 livros, um grande clássico desta coleção, e vou lançar também 2 contemporâneos que saíram mais recentemente aqui no Brasil, não pela Companhia das Letras, mas por outras editoras, e aí vocês vão acompanhando esse nosso material aqui no canal durante esses dias. Então vem comigo que a gente já vai ali, sentar ali na prateleira, pra gente ver logo depois da vinheta. Se liga aí. Ai, ai, ai. Não tenho mais joelho pra isso, não. Ficar sentado no chão. Vocês dão um joelho novo, Luna. Dá um oizinho aqui. Teve gente que pediu pra você aparecer mais no vídeo. Ai, ai. Dá um oizinho ali, ó. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver se eu consigo filmar aqui no chão aqui. Os livros estão aqui, alguns deles, os outros estão ali. Já separei aqui no chão. Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal. É importante estar inscrito aqui no Seleção Literária para ficar recebendo as novidades sempre que sai vídeo novo. E se você gostar desse vídeo, depois você dá um like. Bom, e o primeiro livro não poderia deixar de ser. O primeiro livro que eu vou puxar da estante, eu não deixei ele aqui à toa, é o Radical Chic e o Novo Jornalismo, o livro do Tom Wolfe. Foi ele que percebeu esse novo jornalismo que estava sendo feito nas redações dos grandes jornais norte-americanos. Ele percebeu a junção dessas narrativas, a literária e a jornalística, e cunhou esse termo novo jornalismo. Ele estava percebendo ali o Truman Capote, o Gay Talese, ele mesmo, e aqui ele reúne alguns ensaios falando sobre isso. Então achei muito importante já começar falando sobre isso, porque é este livro aqui que basicamente cunhou o termo novo jornalismo. Infelizmente essa edição está esgotada, está meio difícil de encontrar. Muitos desses livros eu encontrei em sebo e li quando adolescente, comprei há muito tempo em sebo. E aqui com tradução do José Rubens Siqueira. E enquanto o Tom Wolfe estava percebendo esse movimento, que não era um movimento que ele não tinha uma organização, uma escola, nada disso, mas era um movimento quase que informal ali nas redações de jornais, o Truman Capote estava escrevendo A Sangue Frio. Essa aqui é uma grandiosa obra clássica do gênero, e o Capote estava demonstrando na prática, afinal, o que é esse jornalismo literário com este livro aqui, que é considerado um dos principais livros da literatura norte-americana do século XX. Em 1959, uma família foi brutalmente assassinada, um casal e seus 2 filhos brutalmente assassinados no Kansas, e o Truman Capote foi apurar as causas desse homicídio, que aparentemente tinha um certo ar de banalidade, e ele passou anos pesquisando e apurando na comunidade em que vivia essa família e também diretamente com os 2 criminosos, que ele colheu e teve envolvimento com eles, de acompanhar até o corredor da morte. Então ele passou longos anos trabalhando em cima dessa pesquisa. E esse livro é tão fundamental, ele aborda tantas questões sociais daqueles Estados Unidos do pós-guerra, que vivia uma época áurea ali de desenvolvimento econômico, social. Inclusive a família que foi brutalmente assassinada tinha uma certa ascensão, uma prosperidade social ali naquela comunidade, que ele revolucionou não só o jornalismo, mas também o gênero policial. Eu li esse livro há muitos anos, eu era adolescente, tinha uns 15, 16 anos, e eu acho que eu mereço fazer uma releitura e trazer aqui para o catálogo do canal. Adoraria ter esse livro aqui no catálogo dos livros resenhados aqui no Seleção Literária. Aqui a gente tem a tradução do Sérgio Flaxman, A Sangue Frio, do Truman Capote. Temos o relato autobiográfico do Eric Arthur Blair, mais conhecido como George Orwell, na pior em Paris e Londres, nesta edição antiga aqui da coleção Jornalismo Literário, também que já não tem mais essa capa, tem uma edição nova, Companhia das Letras. Aqui o Orwell conta
as 15 meses que ele viveu basicamente como um mendigo ali, vivendo de pequenos trocados em Paris. Depois ele retornou a Londres, viveu como um mendigo mesmo, pulando de pensão em pensão. Este livro criou a figura do Orwell, que não pôde lançar com seu nome próprio, teve que criar esse codinome, porque não estava conseguindo lançar. A família até achou melhor não ter sido lançado com o nome dele mesmo, e a partir daí ele conseguiu, numa editorazinha pequena de Londres, ele conseguiu virar o grande nome do século XX na literatura universal. Antônio Calado contando a história do Coronel Fawcett, um oficial britânico que veio ao Brasil fazer uma exploração, uma expedição em busca da Nova Eldorado. E ele acabou desaparecendo nessa expedição na selva amazônica, e 25 anos depois foi encontrado ossos no rio Xingu, na região do Alto Xingu. E o Calado vai lá cobrir essa descoberta e traçar a história desse oficial sui generis, dessa figura aventureira que foi o Coronel Fawcett, que explorou ali na selva amazônica em busca desta cidade perdida. Esse é um dos grandes livros dessa coleção, que aliás é uma característica, né, de traçar perfis biográficos de figuras conhecidas ou não. O Truman Capote mesmo é considerado que o perfil que ele traçou do Marlon Brando foi o primeiro texto conhecido como esse gênero de jornalismo literário, lançado na revista New Yorker, que foi um celeiro ali, um berço que publicou muitos desses textos, e trouxe essa vertente, vamos dizer, essa característica de traçar perfis de pessoas muito famosas ou anônimos, como é o caso deste livro aqui, O Segredo de Joy Gould, do jornalista Joseph Mitchell. Para o Mitchell, a boa história não estava nos poderosos, não estavam nos famosos, estavam nos anônimos, nas pessoas de rua. E ele encontrou essa figura aqui, o Joy Gould, nas ruas de Nova York. Um boêmio, um cara que estava ali andando, aquele tipo de andarilho que está sempre ali pela boemia. E através desta figura do Joy Gould, ele traça um perfil da cidade e dos nova-iorquinos. Os nova-iorquinos? Nova-iorquines. Temos aqui Elogiemos os Homens Ilustres, o monumental trabalho do James Agee com as fotografias do Walker Evans. Nos anos 30, em 1936, eles dois partem ao sul dos Estados Unidos para fazer uma matéria com pessoas que estão sofrendo ali na zona rural com as consequências da Grande Depressão. E aí sai este trabalho monumental, que eu tenho também muita vontade de trazer aqui para o canal para a gente falar sobre esse livro. Quem já leu As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é um dos grandes livros que eu já li na minha vida, é como se fosse o relato não ficcional daquelas figuras, daqueles personagens que o Steinbeck retratou no seu romance mais famoso. Então, basicamente é isso, é um Estados Unidos que foi revelado de muita miséria, saindo das zonas urbanas, e o Agee ele traz uma percepção muito crua daquele país sofrendo as consequências econômicas e sociais que viria a sofrer e que só conseguiria de fato sair depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui tem tradução do Caetano Galindo e quem sabe a gente consiga falar desse livro em 2021 aqui no Seleção Literária. Temos também A Vida Secreta da Guerra, do Peter Belmont. Ele é um correspondente de guerra, um dos mais famosos do mundo. Já teve nos Balcãs, já teve na África, já teve no Iraque, em Gaza. E ele cobriu a guerra e sempre levantando questões do ponto de vista, vamos dizer, da mudança estrutural das guerras, né? Não mais com a participação dos estados nacionais, mas com a participação de pequenos grupos políticos ou grupos terroristas como a Al-Qaeda e o braço armado do Hamas, por exemplo. Comenta como é que o jornalismo passou a cobrir essas guerras com essas mudanças desses agentes, desses protagonistas da guerra. Aqui tem a tradução do José Viegas Filho. A Vida como Performance, do Kenneth Tynan, que é um crítico de teatro, um dos mais importantes críticos de teatro do século XX. E aqui ele traz o perfil de 25 artistas ligados a teatro e ao cinema, como Laurence Olivier, Greta Garbo, Orson Welles. Então é mais um livro de ensaios com perfis, com tradução do Pedro Maia Soares. Temos aqui O Super-Homem Vai ao Supermercado, que é um livro do Norman Mailer. Ele cobriu as eleições dos Estados Unidos dos anos 60, eleição dos anos 60, 64 e 68.
Então aqui ele traz todos os bastidores das convenções partidárias do Partido Republicano, do Partido Democrata. Nós estamos acompanhando esse ano de 2020 a eleição presidencial nos Estados Unidos, que movimenta o mundo. É uma notícia de grande interesse para todos os países do mundo. E aqui o Mailer, que é um dos jornalistas mais célebres dos Estados Unidos, ele faz esse apanhado geral e mostra como são os bastidores dessas eleições dos Estados Unidos, que tem uma faceta muito característica, muito própria, que ele também faz uma relação de toda a confusão social que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Seja pelo próprio assassinato dos irmãos Kennedy, né, do Bob e do John Kennedy, como presidente da República, também como o assassinato do Martin Luther King e toda a confusão social na luta dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Então, mais do que nunca, este livro que retratou os anos 60, hoje diz muito sobre o que nós estamos observando no noticiário ainda hoje. Aqui com tradução do José Geraldo Couto e do Sérgio Flaxman. Temos dois livros aqui, que esse aqui é um dos caras mais intrépidos do jornalismo literário mundial, o polonês Ryszard Kapuscinski, aqui com o seu Chá dos Chás, contando, ele estava presente no Irã durante a Revolução Iraniana, nos anos 70, em que cai a dinastia do Reza Pahlavi e entra o Ayatollah Khomeini como líder máximo da nação. E o Kapuscinski participou assim, dos principais conflitos do mundo, onde tinha problema, ele ia lá cobrir, seja no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, ou na África, como é o caso deste livro aqui, O Imperador, que conta a queda do ditador Haile Selassie I, que governou com mão de ferro a Etiópia durante 44 anos. E aí o Kapuscinski ele vai colher depoimentos de pessoas muito próximas ao governo, diretamente ligadas ao ex-ditador. Ele caiu por conta de uma revolução militar. E aí, obviamente, ele se envolve muito diretamente e passa a correr riscos, né? E o Kapuscinski, ele foi um dos caras, assim, que mais se aproveitou mesmo do que se chama jornalismo literário, porque ele fundiu muito bem, de fato, o que é a narrativa jornalística e o que é a narrativa literária. Inclusive, alguns críticos dele apontam muito isso, que ele até exagerou em alguns aspectos, até criou uma ficção em cima dos fatos. Mas, de todas as formas, é inevitável não ler um texto do Kapuscinski e não tirar muita coisa do que ele está dizendo ali, seja do ponto de vista jornalístico ou literário. Os livros têm tradução do polonês, diretamente do polonês, pelo grande Tomás Baczynski. A Companhia das Letras, inclusive, tem outros livros do Kapuscinski, mas também acho que já estão esgotados, mas que não fazem parte desta coleção. Quem sabe eu posso trazer outro vídeo mostrando outros livros, reportagens que eu tenho aqui em casa. Temos aqui o Berlim, do jornalista Joseph Roth, que nasceu no Império Austro-Húngaro, que hoje ali seria mais ou menos o que seria a Ucrânia, mas é considerado um jornalista judeu, alemão-judeu, que cobriu muito do cotidiano alemão no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial. E aqui ele trata justamente desta cidade, sob o ponto de vista do bairro dos judeus, em Berlim, do ponto de vista de uma tentativa de uma retomada de um novo país, de um crescimento industrial, do ponto de vista da mão de obra das periferias. Então o Roth ele foi durante muito tempo muito reconhecido na Alemanha e depois teve que acabar fugir da Alemanha nazista na década de 30 e morreu logo depois, ainda na Segunda Guerra Mundial, em 45. Ele foi romancista também, teve um certo reconhecimento como romancista, além deste livro que está publicado aqui no Brasil, nesta coleção. Aqui tem tradução do José Marcos Macedo. Temos dois livros aqui desta grande jornalista Janet Malcolm. Aqui nós temos Anatomia de um Julgamento, Ifigênia em Forest Hills. Ela mais uma vez volta aos tribunais, né? Ela já tem uma obra muito conhecida, O Jornalista e o Assassino, em que ela se debruça sobre um julgamento, e aqui ela volta a um caso banal de uma família do Uzbequistão, em que uma mãe mata a filha para não dar a guarda ao pai. E é um caso banal, mas do ponto de vista da Janet Malcolm, ela consegue destrinchar muitos dos aspectos que envolvem
um caso que tomaria algumas linhas de um jornal. Ela é muito boa em tratar desses casos de julgamento. Tem muita gente valorizando esses romances secos que tem por aí de julgamento, que fez muito sucesso. Deveriam ler a Janet Malcolm. E aqui, 41 Inícios Falsos, também da autora, ela traz 15 perfis de artistas e escritores, fotógrafos, atores, escritores, todo mundo aqui nesses ensaios da Janet Malcolm. Os dois livros, esse tem tradução do Pedro Maia Soares e o Anatomia de um Julgamento, também dele, Pedro Maia Soares. E para fechar essa primeira parte, nós temos o Livro dos Insultos, do Henry Louis Mencken. Este aqui foi o mais famoso jornalista dos Estados Unidos dos anos 20, dos anos 30, foi um grande formador de opinião dos jornais norte-americanos. E aqui nós temos um livro que, como o próprio título já diz, é um livro que tem tudo da opinião do Mencken sobre música, política, literatura. Ele que foi um verdadeiro provocador mesmo. Aqui tem alguns aforismos muito curtinhos, inclusive, até deixei alguns marcados aqui. E aí ele se debruça e fala e vai e solta aquela metralhadora giratória. Algumas dessas opiniões já não tem cabimento nos dias de hoje. Ele é muito parecido, eu tento traçar esse paralelo, com o Nelson Rodrigues aqui no Brasil. Então é um cara frasista, é um cara que sempre gostou muito desse tipo de polêmica, e um cara muito bom também, que tem um sarcasmo, uma ironia muito refinada. Então é isso, queria fechar essa primeira parte desse vídeo com esses livros. Eu não queria deixar esse vídeo tão longo. Eu vou voltar com a segunda parte com mais 12 livros, incluindo 6 livros do Gay Talese, que é um dos artífices do jornalismo literário. Então, você está concluindo aqui, está terminando de assistir esse vídeo, aguarda a publicação do segundo vídeo, ou eu vou deixar já, se você está vendo após a publicação, eu vou deixar já aqui o link no box de descrição para você acompanhar os 2 vídeos, e assim a gente não ficar com um vídeo muito extenso, que ia dar trabalho para mim e também para a Lili aqui para gravar a tradução em Libras para todo mundo. Então é isso, deixa o like nesse vídeo se você gostou dessa nossa primeira parte, e se inscreve no canal, que isso é muito importante. Valeu, tchau!